O BCFF11 é um fundo imobiliário que muitas vezes acaba sendo a primeira opção do investidor iniciante, mas a realidade é que esse foi um péssimo investimento, historicamente falando. Bom, eu me chamo Matheus Lima, sou especialista de fundos imobiliários aqui no Tufis e nesse vídeo eu vou te mostrar 3 opções de fundos imobiliários que são mais interessantes que o BCFF11, na minha opinião, para o investidor colocar o pontapé inicial no mercado de fundos imobiliários. E quando eu digo mais interessante, isso pode ser obviamente por questão de preço, quando o fundo imobiliário similar está sendo negociado por um preço menor, mas também pode ser por questão de qualidade. Esse é um ponto que muitas pessoas se recusam a aceitar, mas a verdade ela é muito clara, que o BCFF11 não é um bom fundo imobiliário. Ele, inclusive, é o 7º fundo imobiliário com a maior quantidade de cotistas do mercado, são mais de 350 mil investidores, mas é um fundo muito fraco e que entregou pouquíssimo resultado, pouquíssimo retorno nos últimos anos. De 2010 para cá, só para você entender o que eu estou falando, o BCFF11 entregou um resultado inferior ao IFIX, que é o índice médio do mercado de fundos imobiliários. E esse resultado ruim, para a gente aqui, não é nenhuma surpresa. A gestão do BCFF11 ela é conhecida por pisar bastante na bola. Na pandemia mesmo, nós tivemos um exemplo muito claro disso. Eu me lembro como se fosse ontem. O fundo ele tinha feito uma emissão antes da pandemia e tinha um caixa de aproximadamente 720 milhões de reais. E simplesmente ele não alocou em lugar nenhum. Ele ficou sentado em cima desse caixa todo, enquanto o mercado desabava e surgiam muitas oportunidades. Oportunidade atrás de oportunidade. Era um momento que o fundo ele deveria ter aproveitado para alocar esse caixa e fazer aquisições mais baratas, mas ele simplesmente deixou a oportunidade passar e não gerou valor para os cotistas. Um fundo como o BCFF11, em especial, que é um fundo um fundo imobiliário que investe em cotas de outros fundos imobiliários, depende muito desses momentos de oportunidade para gerar valor. E uma gestão qualificada simplesmente não pode pisar na bola dessa forma. O BCFF11 é um fundo bem antigo, tradicional, bastante conhecido, mas que nunca fez jus a toda essa fama. E é por isso que eu vou te mostrar agora 3 fundos imobiliários que eu acredito que são opções mais interessantes de investimentos dos fundos de fundos. O primeiro deles é o HGFF11, um outro fundo de fundo, dessa vez gerido pela Credit Suisse. Esse é um fundo que já existe há mais de 5 anos e que vem desde 2020 entregando um retorno superior ao BCFF11 e ao próprio IFIX. Atualmente, ele está sendo negociado com preço sobre valor patrimonial PSUVP muito próximo ao BCFF11, mas tem uma qualidade da gestão muito mais superior. O BCFF11 está sendo negociado a 0,93 do PSUVP e o HGFF também está nessa casa do 0,93. Os dois eles continuam com seu preço abaixo do valor patrimonial e isso abre margem para operações de curto e médio prazo para fundos de fundos. Caso você seja aqui novo no canal, nós acreditamos em 2 funções principais para os fundos de fundos. Eles são interessantes para os investidores iniciantes, aqueles que estão começando no mercado de fundos imobiliários e adquirindo conhecimento, porque dessa forma eles conseguem diversificar o patrimônio com um único fundo, e também são interessantes para investidores mais experientes no mercado de fundos imobiliários, priorizando operações de ganho de capital. É muito mais vantajoso para você fazer uma operação de ganho de capital no fundo de fundo e comprando quando o PSUVP, preço-valor patrimonial, está abaixo de 1 e vendendo quando ele ultrapassar esse 1, do que ficar segurando o fundo de fundo por longo prazo. Nós já gravamos um vídeo aqui completo para o canal explicando todo esse racional de investimentos e ele vai estar aparecendo no card aqui em cima para você assistir, se você quiser. Mas na prática, tanto o BCFF11 quanto o HGFF11 estão sendo negociados por um preço abaixo do seu valor patrimonial, o que pode indicar uma boa oportunidade de compra. Atualmente, o HGFF está pagando 0,8% ao mês de rendimentos, e como sua cota está negociando próximo ao valor de R$ 88, isso totaliza uma renda passiva mensal de 70 centavos por cota. O segundo fundo imobiliário, também um fundo de fundo que eu acredito ser superior em termos de qualidade ao BCFF11, é o RBRF11. Esse é um fundo imobiliário gerido pela RBR e nesse exato momento está com PSUVP de 0,88. Então, assim como a HGFF, também temos uma boa oportunidade de compra, especialmente se o seu objetivo for montar uma operação de médio prazo para ganho de capital. Atualmente, cada cota do RBRF11 está sendo negociada aproximadamente a um valor de R$ 7,90 e ele distribui mensalmente 0,055 de rendimentos, ou seja, o dividend yield mensal próximo ali de 0,6 a 0,7. Nos últimos 5 anos, esse fundo entregou quase 30% de retorno total e eu também acredito que é uma opção de FOF mais interessante do que o BCFF11, em especial pela qualidade da gestão. E para a gente fechar aqui, o terceiro fundo imobiliário que eu também acredito ser superior ao BCFF11 é o KIZU11. Ele é um fundo de fundos um pouco diferente porque sua gestão é passiva-ativa, porque o KIZU ele replica o índice de fundos imobiliários que a Suno criou, chamado Suno 30. É algo, inclusive, um pouco parecido com o que o ETF faz, como o BOVA11, que replica o Ibovespa, e o IVVB11, que replica o S&P 500, mas dentro do mercado de fundos imobiliários. No caso, o Suno 30 é um índice composto por 30 fundos imobiliários de maior patrimônio líquido e que atendem 4 regras básicas.
O fundo tem que ter pelo menos um pagamento de rendimento ao longo dos últimos 12 meses. O fundo, ele precisa fazer parte da composição do IFIX, que é o índice do mercado de fundos imobiliários. Ele não pode ser um outro fundo de fundos e ele precisa possuir mais de um ativo em carteira. O KIZU 11 ele vai basicamente investir em 30 fundos imobiliários diferentes que atendem a esses critérios, mas também com a pitada de gestão ativa, aproveitando para realizar lucro em operações. Então, na prática, segue o índice Suno 30, mas tem uma pegada mesmo de gestão ativa. Desde que esse fundo foi criado, ele vem superando o retorno total do BCFF11 e também pagando uma renda passiva mensal superior. O KIZU 11 mantém uma média de 8 centavos por cota ao mês. Como o fundo é negociado por um valor próximo de 8,40 por cota, isso totaliza um dividend yield mensal de 0,9%. Em contrapartida, o BCFF11 paga 7 centavos por cota e isso dá um dividend yield mensal de 0,8%. É importante lembrar que o KIZU 11 é um fundo mais recente do que o BCFF11 e que, logicamente, ele tem menos histórico para a gente analisar, mas a gestão da Kilima vem fazendo um bom trabalho e o fundo também está barato. Atualmente, o seu P/BP, preço-valor patrimonial, é de 0,92, ou seja, é uma boa oportunidade de investimento também. Eu verdadeiramente acredito que qualquer um desses 3 fundos e vários outros que existem no mercado são opções mais interessantes do que o BCFF11. Mas presta atenção, o intuito desse vídeo é te estimular a estudar. Não encare esses fundos como uma recomendação de investimento. Faça o seu dever de casa e tome suas próprias decisões. Mas é um exemplo meramente ilustrativo para você entender que tem opções melhores de investimentos. E se você quiser aprender a como montar uma carteira de fundos imobiliários, além dos fundos de fundos, para aproveitar oportunidades em outros segmentos do mercado de fundos imobiliários e entender de fato como construir uma renda passiva mensal sólida, eu quero te fazer um convite. Se inscreve aqui no canal. Toda semana tem vídeo novo te ensinando a investir melhor e com mais segurança. E gostou desse vídeo? Além de se inscrever, deixa o seu like aqui porque é importante demais para o crescimento do canal e me ajuda a entender o que de fato você quer ver por aqui, tá certo? Um forte abraço, turma, e muita renda passiva para você!